Continuando a série de vídeos sobre a máquina Lanofix com a Frontura SRP60, lembrando que não significa que só sirva para esse modelo de máquina e frontura, eu trouxe para vocês hoje um vídeo que vai mostrar 4 pontos diferentes que são possíveis de fazer na frontura. E aí, se você quer saber quais são esses pontos e como é que faz eles, eu te espero logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu trouxe 4 pontos diferentes que são possíveis de fazer com a frontura. Diferente dos últimos vídeos, eu vou mostrar um pouco também hoje do carro, tanto da máquina quanto da frontura, e o que a gente vai utilizar de alavancas dele. Isso para que fique muito claro para você na hora de poder fazer isso na sua máquina. Vale lembrar também que existe esse mesmo conteúdo, só que um pouquinho diferente, com um ponto a menos, também da frontura Eugene, eu vou deixar no finalzinho do vídeo lá para quem tem máquina Eugene. Para quem tem as duas máquinas, aí tá saindo na vantagem, é claro, porque tem conteúdo para as duas aqui no canal Tricotando com o Zé. Portanto, eu vou começar esse vídeo com um quadro específico do carro, ou seja, eu vou mostrar as alavancas. Então, mãos à máquina. No vídeo de hoje eu vou utilizar as alavancas laterais do carro da máquina, que são essas daqui, e que tem duas posições, na bolinha e no triângulo. Então a gente tem aqui essa alavanca que faz a escolha entre tecer ponto meia ou tecer aquilo que está de acordo com a alavanca de tecidos. Por exemplo, eu vou querer recolher os pontos, o fio, né, nas agulhas de determinada carreira. Então eu vou escolher nessa alavanca aqui, entre tecer o que está aqui ou não. Então na posição de triângulo, eu vou tecer em ponto meia. Na posição de bolinha, que é essa posição aqui, quando a gente abre a alavanca, eu vou tecer recolhendo os pontos. No carro da frontura, a gente vai utilizar a alavanca aqui de baixo, que é do recolhido. Existe a posição que parece uma ferradura invertida e existe a posição que parece um gancho, né? Uma seta, ou uma meia seta, na verdade. A gente vai utilizar, então, essa alavanca na posição de recolhido, que é da ferradura, e a mesma coisa aqui de cima. Quando eu coloco aqui no recolhido, eu escolho entre recolher ou não, através dos botões de desenho 0 e 1. Então, hoje, são essas alavancas que a gente vai lidar durante o vídeo. É claro que conforme eu vou fazendo a explicação dos 4 pontos que a gente vai fazer, eu vou citar para você qual que é a alavanca que a gente vai utilizar em cada um deles. Outra alavanca importante que a gente vai usar aí, no caso na frontura, é a alavanca P e H, e nós vamos utilizar também o manípulo de oscilação. A gente não vai fazer pontos muito oscilados, ou seja, a gente não vai trabalhar com todos os 10 passos de oscilação, a gente vai trabalhar no caso aqui com 3, para fazer uma variação do ponto perlé e também fazer uma segunda variação que parece muito com o ponto tijolinho. Eu expliquei agora sobre a alavanca P e H e aí eu tenho que dizer por que disso. Os pontos, tanto o perlé quanto o ponto inglês, a gente pode fazer no 1 por 1, que é uma agulha assim, uma não intercalada com as agulhas da máquina, ou se não, em malha cheia, que é trabalhar com todas elas, tanto na máquina quanto na frontura. E aí, para trabalhar no 1 por 1, a gente utiliza sempre a alavanca na posição P, salvo algumas exceções, que vai ter essa exceção hoje no vídeo, e a gente utiliza para trabalhar com todas as agulhas da máquina e frontura, a posição da alavanca P e H é na posição H, porque senão você vai fazer com que as agulhas batam uma na outra, e aí você vai danificar a agulha e vai ter um prejuízo. Então, sempre que for utilizar todas as agulhas da máquina e da frontura, posição H, sempre que for utilizar no 1 por 1, né, agulhas intercaladas, a gente vai utilizar no P, salvo exceção, e hoje vai ter essa exceção, e vocês vão entender por que que tem essa exceção, que é para formar esse ponto aí que a gente vai mostrar hoje. O primeiro ponto que eu vou abordar hoje com você é o ponto perlé, que é esse carinha aqui. Então ele tem esse aspecto num dos lados e esse aspecto de ponto inglês do outro lado. É legal dizer que, combinando as alavancas da máquina e da frontura, a gente pode obter esse efeito tanto sendo realizado pela máquina quanto sendo realizado pela frontura. E para isso a gente vai utilizar aquelas alavancas que eu tinha citado lá no começo. Para trabalhar com o ponto perlé, eu vou fazer ele no 1 por 1. Então eu vou selecionar as agulhas aqui em 1 por 1. Eu estou fazendo a partir do 0 para a esquerda, porque fica mais fácil de mostrar para você. E aí eu vou selecionar um número aqui de agulhas. Vou selecionar as agulhas da frontura intercaladas com as agulhas da máquina. Então a gente tem aqui selecionadas as agulhas da máquina e frontura para o ponto 1 por 1. Eu vou colocar o fio, coloquei ele no guia fio, regulagem 0, para a gente começar sempre o remate na regulagem 0. Aqui a gente tem laçado na máquina e na frontura os fios, a gente vai colocar o pente de montagem e também na sequência vai colocar o peso. Para fazer o arremate, uma coisa legal é que a gente sempre vai trabalhar no mesmo lado, tá? Isso é uma maneira, nas máquinas Lanofix, é fácil de fazer isso, na Eugene também. E aí para fazer igual que a gente faz na Eugene, a gente faz assim na Lanofix. Eu vou levantar o botão de desenho do lado esquerdo para posição 0,
Vou abaixar a alavanca lateral do lado esquerdo para a posição triângulo, a alavanca lateral do lado direito na posição de bolinha, a alavanca de tecido no deslizado. Então a gente vai colocar na regulagem 2 e vai fazer o arremate, fazendo 3 voltas, tá? 3 carreiras. Uma que só tece na máquina, outra que só tece na frontura e mais uma que só tece na máquina. Eu vou voltar os botões e alavancas para a posição original, para que eu possa aí então aumentar para a regulagem 3 e tecer uma carreira que fecha esse arremate. A partir daqui eu vou fazer a seleção das alavancas para a gente tecer o ponto perlé. Então para a gente fazer o ponto perlé com o efeito do recolhido ficando na máquina, lembrando que assim, aonde a máquina recolhe, não fica o efeito do ponto perlé mesmo. Então a máquina onde ela recolhe, vai sair esse lado aqui na máquina e aqui vai sair na frontura. A alavanca lateral na bolinha, a da esquerda, a da direita no triângulo. A posição da alavanca de tecidos aqui vai para o recolhido e a gente vai trabalhar os botões da frontura na posição de tecer em ponto meio, a gente não mexe nada. Nesse caso a gente vai abrir o fang, né, que é o termo mais comum nas malharias para o recolhido, só na máquina. Recolhe na máquina, tece na frontura, tece na máquina e frontura. Recolhe na máquina e tece na frontura. E aí, como eu disse lá no começo, eu vou fazer o efeito acontecer na frontura também. Para isso, a gente vai subir um botão de desenho para a posição 0, de qualquer lado, tá? E colocar a alavanca de recolhido, que é aquela da ferradura, na posição de ferradura. Quando a gente tece para lá, sempre que tiver no 0, né, é o lado que vai recolher, da direita para a esquerda, eu estou recolhendo na frontura, tecendo na máquina em ponto meia sempre. Então eu estou fazendo o efeito agora aparecer do ponto perlé na máquina. E dessa maneira que a gente consegue fazer o ponto perlé que eu já mostrei para você, seja saindo o efeito na máquina ou na frontura. Agora eu vou mostrar para você uma variação do ponto perlé, que é utilizando o manípulo de oscilação. A gente vai fazer 2 oscilações a cada 2 carreiras. Então para fazer isso a gente vai abrir o perlé na máquina, né? A gente vai colocar na posição de recolhido na máquina, a alavanca lateral esquerda na posição de bolinha, alavanca lateral direita na posição de triângulo. Na frontura a gente vai deixar tudo para tecer em ponto meia. Lembrando que a gente tem que fazer a oscilação sempre que estiver o ponto recolhido na agulha. Então, a oscilação aqui neste caso, como eu estou recolhendo o fio nas agulhas da máquina da direita para a esquerda, a oscilação acontece com o carro à esquerda. Eu vou então oscilar 2 passos, indiferente do lado, tá? Então eu posso oscilar tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu vou fazer 1, 2 oscilações, 2 carreiras. Volto essas 2 oscilações, 2 carreiras. É importante reforçar que sempre se faz oscilação quando o fio estiver recolhido na agulha, tá? Então neste caso aqui, como eu abri a alavanca do lado esquerdo, a alavanca lateral, coloquei na posição de bolinha, significa que a máquina está recolhendo o fio da direita para a esquerda. Então, para fixar bem, alavanca de tecido no recolhido, alavanca lateral esquerda aberta, ou seja, na posição de bolinha, a direita na posição de triângulo, significa então que eu estou recolhendo o fio sempre que eu passo o carro da direita para a esquerda. E assim a gente consegue esse efeito aqui, deslocado, que é o ponto perlé, só que com essa variação, que torna esse ponto bem interessante e também torna o ponto muito estável, né? É um ponto que dá para fazer muita coisa, cachecol, dá para fazer também detalhes em peças, não precisa ser só cachecol para fazer com a frontura, tá, gente? Dá para fazer o detalhe, por exemplo, numa blusa até de verão, você consegue fazer um detalhe fazendo esse ponto que, acredito eu, fique bem bonito aí para fazer detalhes ou até mesmo uma peça inteira. E é claro que, como todo ponto perlé, a gente consegue esse efeito também na frontura da mesma forma que eu fiz o ponto perlé. E aí agora eu vou mostrar para você, para aproveitar essa mesma amostra aqui que eu estou fazendo, esses mesmos pontos montados, o ponto inglês. Esse daqui ele fica igual de um lado e do outro. Significa o quê? Que ele recolhe o fio nas agulhas alternadamente. Para a gente conseguir isso, a gente vai fazer a seleção das alavancas do carro e da frontura. Então, agora a gente vai fazer o ponto utilizando tanto as alavancas da máquina quanto as alavancas da frontura. Só que eu preciso recolher alternadamente e de maneira inversa, ou seja, enquanto eu teço na máquina, recolho na frontura, enquanto eu teço na frontura, recolho na máquina. E para isso, a gente vai fazer a combinação de alavancas. Na máquina eu vou abrir o meu recolher para o lado
esquerdo. Então, sempre que o carro se movimentar da direita para a esquerda, vai recolher na máquina. E aí, como eu tenho que ter isso alternado, eu vou abrir o meu recolhido na frontura do lado direito. Então, o que a gente vai ter aqui? Alavanca lateral direita no triângulo, alavanca de tecido no recolhido, alavanca lateral esquerda na posição de bolinha. E aqui, na frontura, o botão de recolhido na ferradura, né, para recolher o fio nas agulhas, e esse botão de desenho no 0 e o do lado esquerdo no 1. Então, quando eu movimentar o carro da esquerda para a direita, eu vou tecer na máquina e recolher na frontura. E quando eu movimentar o carro da direita para a esquerda, eu vou tecer na frontura e recolher na máquina. Então, isso vai intercalando conforme eu vou tecendo. E assim a gente tem tecido o ponto inglês, que é esse carinha aqui que eu já mostrei para você. E aí agora a gente vai apresentar o quarto ponto desse vídeo, quarto e último, né? Essa é a variação também do ponto perlé, ou seja, a gente vai usar a mesma configuração do ponto perlé, só que na máquina, para fazer esse ponto. Esse ponto ele é muito semelhante ao ponto tijolinho, ele fica do lado avesso, parecido aí com o ponto inglês, e do lado direito ele faz essa variação. Essa variação só é possível com a seleção de agulhas. Então, eu vou focar muito na seleção de agulhas para que você entenda exatamente como deve ser feita para conseguir reproduzir esse tipo de ponto na sua frontura lá no Fix. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar as agulhas da máquina em 1 por 1. Isso é importante. Mesmo sendo selecionado aqui em 1 por 1, a alavanca PH tem que estar no H. Isso porque a gente vai trabalhar com agulhas que ficariam uma de frente para a outra. Vocês vão entender na hora que a gente fizer a seleção. O manípulo de oscilação sempre na escala 5, ou seja, na escala de baixo, que é o H, no número 5. A gente vai pegar a agulha central aqui desse ponto e vai levantar ela, e vai levantar duas agulhas da frontura que sejam correspondentes à cruza dela aqui, né? Essas duas agulhas da frontura, elas vão ficar fora de trabalho. Por quê? A gente quer, na verdade, trabalhar com a agulha do lado. Então eu vou tirar ela de trabalho e eu vou levantar uma de cada lado dela. Então fica assim a seleção inicial. Eu venho aqui fazendo a seleção de mais 3 agulhas, vou pular 2, mais 3 agulhas, em 1 por 1, tá? Deixando isso bem claro. Então eu estou pulando 2 agulhas, que ficam centralizadas, vou levantar 1, 2, 3, 4, sendo que eu faço isso em 1 por 1, pulo mais 2, levanto 4 agulhas em 1 por 1, e aí eu cheguei aqui no final, eu vou até tirar essas agulhas aqui do lado, para que fique fechadinho o motivo aqui. E aí a gente vai levantando as agulhas do lado esquerdo, sempre pulando 2 e levantando 4 agulhas em 1 por 1. Chegamos aqui ao final, eu vou tirar essa agulha da máquina. Então a seleção de agulhas fica assim, na máquina em 1 por 1, como está aqui, e na frontura eu pulo as 2 centrais, 4 agulhas em trabalho intercalando 1 por 1, então ficam 3 aqui embaixo fora de trabalho, pulo 2, 4 em 1 por 1, e isso eu faço também do outro lado. Vocês vão ver que automaticamente eu vou ter agulhas que ficam à esquerda e à direita das agulhas da máquina. Isso porque eu pulei aqueles 2 pontos entre cada grupo que eu selecionei de agulhas em 1 por 1. Passar o carro para lá, vou colocar na regulagem 0, coloco o fio no guia-fio, teço uma carreira. Aqui é importante eu sinalizar para você que a gente vai precisar fazer uma modificação antes de colocar o pente de montagem. Nós temos essas 2 agulhas aqui, ó, esses 2 pontos que ficam sem ter uma agulha cruzando da frontura. Essa é a seleção. Não dá para fazer em 1 por 1 para depois passar para a seleção, porque você tem que deslocar muitos pontos, dá muito trabalho. Então essa daqui é a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer o arremate deste ponto. A gente vai pegar essa laçadinha aqui e vai colocar na agulha da esquerda dela na frontura. De preferência os 2 fios, né, gente? Colocamos. E aí eu tenho aqui essa laçada já presa nessa agulha da frontura. Isso facilita o trabalho e aí vai garantir que você tenha uma orla mais uniforme. A mesma coisa desse pedaço aqui. E se eu tivesse mais espaços abertos, eu obviamente ia fazer isso até o final. Então eu preciso pegar a laçadinha e colocar na agulha da frontura. Quando eu for colocar o pente de montagem, eu preciso considerar que ele vai também pegar certinho nas agulhas, né, nessas laçadas, para que haja aí um suporte correto e uniforme dos pontos para tecer o ponto quadriculado, aí a variação do ponto perlé. Coloco o arame, vou colocar o peso
Então, para reforçar, a seleção de agulhas fica exatamente como eu fiz agora. 1 por 1 na máquina, centralizo 2 agulhas para deixar fora de trabalho, 4 agulhas em trabalho intercalando 1 por 1, e aí eu sigo fazendo isso tanto para a esquerda quanto para a direita. Vou colocar os carros na regulagem 1, programar eles para fazer o arremate, como eu já mostrei, né? Fiz o arremate e aí eu já começo a fazer a programação para o ponto, para fechar o arremate, porque neste ponto a carreira da esquerda para a direita já começa fazendo aí o ponto. Isso é muito importante, essa seleção de alavancas é obrigatória para esse ponto. Eu vou colocar a alavanca lateral direita no triângulo, a esquerda na bolinha, a alavanca de tecido na posição recolhido, eu vou colocar os 2 botões de desenho da frontura na posição 1, regulagem 3, eu estou trabalhando com 2 fios 2,28, é aquele fio lá que eu sempre faço amostra com ele. E eu vou tecer uma carreira da esquerda para a direita. Isso fecha o meu arremate. Quando eu voltar, eu já tenho pontos recolhidos na máquina. E então, como no ponto perlé deslocado, aquela variação que eu mostrei, eu vou precisar fazer sempre a movimentação da frontura com manípulo de oscilação com os pontos recolhidos, ou seja, com o fang aberto. E aí eu vou oscilar para o número 6. Lembrando que aqui, cada bloquinho desse daqui tem 16 carreiras, então eu já teci 2 carreiras desse bloquinho, que eu estou começando o tecido. Já zerei meu contador, eu sempre fico observando o meu contador. Por quê? Eu vou ter que tecer 16 carreiras e também vou ter que oscilar. Então, para não confundir, eu sempre vou usar o contador de carreiras como meu aliado, fazendo as alterações do desenho, que eu vou mostrar, a cada 16 carreiras, ou seja, nos múltiplos de 16. 16, 32, 48, 64 e assim por diante. Portanto, agora eu tenho que oscilar um passo, do 5 para o 6, e tecer 2 carreiras. E eu vou voltar para o 5 e tecer 2 carreiras. Eu mudei o contador de lado para facilitar, tá? Eu tenho 6 carreiras então já tecidas. E eu vou mudar então para o 6. 5. 6. 5. 6. Chegou na 16ª carreira, eu tenho fang aberto e eu vou mudar para o 7. Então eu fiz a oscilação 5, 6, 5, 6, 5, 6. Agora eu vou fazer 7, 6, 7, 6, 7, 6. Então abriu o fang, eu já vou para o 7. E aí eu vou até 32 carreiras fazendo. Chegou na 32ª carreira, eu vou voltar para o 5. E vou começar a oscilar entre 5 e 6. Chegou na 48ª carreira, eu vou oscilar do 6 para o 7. E vou até a carreira 64, tecendo aí cada bloquinho desse daqui. Então, é uma repetição de oscilação a cada 16 carreiras. Eu vou começar oscilando do 5 para o 6, então entre 5 e 6 a cada 2, sempre quando estiver com o fio recolhido nas agulhas da máquina. E só dá para fazer esse ponto recolhendo nas agulhas da máquina, porque a seleção que faz ele, que faz o efeito, acontece na frontura. Se eu inverter a seleção, eu consigo inverter as alavancas. Mas nesse caso aqui eu não vejo muita necessidade ou até mesmo utilidade de fazer isso. Então, reforçando, eu vou oscilar entre 5 e 6 por 16 carreiras, a cada 2 carreiras sempre. Depois entre 6 e 7, 16 carreiras. 5 e 6, 6 e 7, 5 e 6, 6 e 7. Zé, se eu quiser fazer mais carreiras, você vai ter esse quadradinho que está aqui, né, vai ser um retângulo comprido. Você pode dobrar, não tem problema, vai ser um efeito diferente que você vai conseguir nesse ponto. Eu acho esse ponto aqui sensacional, porque ele é uma variação de um ponto que é muito fácil de fazer e dá um efeito tão interessante. Eu reconheço também que é um ponto mais adequado, de repente, para o inverno, porque a gente tem aí, né, uma coisa mais espessa. E detalhe, gente, fazer um cachecol todinho nesse ponto aqui fica muito bonito. Fazer uma manta todinha nesse ponto fica muito bonito também. Zé, dá para aumentar o quadrado? Tá. O que você vai fazer? Ao invés de colocar 4 agulhas, você vai colocar 5, 6, 7. E aí vai da tua criatividade. Então dá para fazer esse quadrado maior. Se você dobrar o número de agulhas, você dobra o número de carreiras. Então, um exemplo aqui seria um quadrado desse tamanho aqui, eu fazendo com 8 agulhas selecionadas na frontura, do jeito que eu seleciono aqui, e
32 carreiras fazendo oscilação. Então dá para variar também esse ponto e conseguir efeitos muito bonitos com eles, principalmente para manta, tá, gente? Eu gosto bastante desse ponto para manta e pretendo também, quando entrar o inverno, fazer peças com esse tipo de ponto aqui, porque eu acho que aí apresenta uma variação bem grande daquilo que a gente está acostumado a ver por aí. Eu, sinceramente, nunca vi nenhuma peça, posso estar aí enganado dizendo que nunca fizeram, mas eu posso ter certeza dizendo que eu nunca vi ninguém que fez alguma peça nesse ponto aqui. E se você gosta do trabalho do canal Tricotando com Zé, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Lembre-se disso, isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, para que esses vídeos sejam aí assistidos por mais pessoas. Por que tudo isso, gente? Eu sempre falo todo vídeo e vou continuar falando, tá? Para ajudar o conteúdo aqui do canal chegar em mais pessoas e, claro, ajudar também o trabalho do canal Tricotando com Zé a continuar aqui no YouTube. E se você é uma pessoa que pretende ou tem o desejo de colaborar financeiramente com o trabalho do canal Tricotando com Zé, fazer esse apoio aí ao canal Tricotando com Zé, lembre-se que eu tenho o meu Apoia-se, meu perfil lá na plataforma Apoia-se, e o link do meu Apoia-se está nessa descrição. É interessante dizer que você pode começar contribuindo com R$5 por mês, tanto por cartão de crédito quanto por boleto. Pensem que se muita gente fizer isso, vai estar facilitando o meu trabalho aqui, vai fazer com que eu produza mais conteúdo para você aí do outro lado. Então, não esquece, o link do meu Apoia-se está na descrição do vídeo. E se você chegou até aqui no vídeo, eu agradeço muito. Não esquece de curtir esse vídeo, é claro, e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhar também é uma boa coisa que você pode fazer para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Aqui no vídeo de cima eu estou deixando o vídeo da semana passada sobre o trocador YC2 da máquina Lanofix. No vídeo aqui de baixo eu estou deixando o conteúdo parecido com o que eu fiz hoje, só que na máquina Eugene. E aqui na cara do Zé, felizão na praia, você já sabe. Você se inscreve no canal Tricotando com o Zé, caso já não tenha feito a sua inscrição. Eu agradeço mais uma vez, até semana que vem. Tchau, tchau.